sede perfeitos. O homem de bem. Bom, você sabe, né? O homem é as pessoas de bem, né? Em geral. Encarnados e desencarnados, todos. Vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça. Lei de justiça. Lei de amor e lei de caridade. Olha só, já mostrou já quem que é o homem de bem. Que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Em sua maior pureza. Olha só, não é simplesmente só praticar isso aí, tem que ser na sua, né, mais pura possível. Se interroga a consciência, olha lá, buscando lá o que a gente tem, que a gente sabe, quando a gente tem alguma dúvida, você busca na consciência que você vai encontrar a resposta. Na maioria das vezes você encontra a resposta para as suas questões. O íntimo, né, dá um start assim, entendeu? Que Deus deixou ali, é um arquivinho ali que tem tudo que você precisa saber quando você vai fazer alguma coisa. A consciência mostra. Olha só, se você interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Olha aqui, que está falando, ó. Eu sempre falo da consciência, né, Camila? Sempre falo da consciência, ó, busca da consciência que ela mostra, entendeu? Então, você pergunte para a consciência se você está violando aquela lei daquele momento que você está vivendo, entendeu? Você vai encontrar a resposta. Pergunte para a consciência se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Olha só, é uma conversa com você mesmo, quando você está praticando determinado ato. Pergunta se negligenciou voluntariamente uma ocasião a ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Olha só esse parágrafo já daria um encontro, né? Pode discutir bastante coisa. Olha o que é o homem de bem. O homem de bem, a pessoa de bem, é aquela que faz o melhor possível e, ao mesmo tempo, assim, mesmo fazendo e achando que é o bem, vai buscar na consciência. É isso mesmo que eu devia ter feito? Eu não podia ter melhorado? Eu estou violando, em algum momento eu estou violando a lei de Deus? Não tem algum mal nesse meu ato? Nessa minha intenção? Às vezes eu faço um bem, mas na intenção tem um mal no meio. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer sempre, quando você questiona a si mesmo, né? Para ver se você realmente está seguindo esse padrão de homem, de pessoa de bem. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Ou seja, tudo que é feito, que as pessoas fazem, que nós fazemos, nada nada é feito sem a permissão de Deus. Então, mesmo que a gente esteja, às vezes, fazendo mal de alguma forma, que a gente está errando, Deus não vai interferir. Ele permite que você tenha o livre-arbítrio, né? E, ao mesmo tempo, se você está fazendo, às vezes, algum mal para alguma pessoa ou está levando ela a algum tipo de dificuldade, é porque, de alguma forma, você está querendo, às vezes, dar um troco de alguma coisa lá no passado ou alguma dívida que você tem com essa pessoa, ou que a pessoa tem com você, e você está ali submetendo ela à aprovação, entendeu? Que é para chegar lá na frente, ter o equilíbrio e se acertar, entendeu? Então, nada do que é feito é feito sem a permissão de Deus. Aqui, ó. E ainda tem aqui, ó. Tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Temporais são os, né, a vida material, que é momentânea, muito breve. Aqui está falando sobre a lição, acho que foi do domingo passado, né? É, a futuro, como é que é? A vida futura. A vida futura fala sobre isso aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Entendeu? Então, aqui você vai encontrar entendimento para esse parágrafo lá na lição que está gravado lá, né? Da vida futura. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provações para nós, ou expiações. E
as aceita sem murmurar. O que é aceitar sem murmurar? É aceitar as dificuldades e tentar resolver elas da melhor maneira possível, porque se a gente parar para pensar, buscar ali na consciência, a gente vai saber que é alguma coisa que está sendo necessária para nosso aprendizado e nosso crescimento. Ou seja, é para o nosso bem. O homem, a pessoa de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Ou seja, não faz o bem para ter um retorno, para ter uma compensação. Faz o bem apenas pelo bem, sem a esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Ou seja, retribui o bem com o bem e o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Aqui está naquela lição lá que eu li de Jesus, né? Jesus no lar, lembra que eu falei lá? Do cara que fez a caridade oculta, que ele dedicou toda a vida dele? Então, aqui, ó, a defesa do fraco contra o forte. Lá naquela lição lá, né, que Jesus contou lá na reunião com os apóstolos, fala sobre isso, né? Que o cara defendia sempre, né, as pessoas que estavam sendo atingidas, ele sempre estava defendendo o mais fraco. Então, é mais um papel do homem de bem. E sacrifica, o homem de bem sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ou seja, você às vezes abdica de alguma coisa que você quer fazer, se você está ferindo a justiça de Deus, então você sacrifica e vai pela justiça de Deus, que é aquela que está na sua consciência gravado lá, né? Está lá no seu HDzinho lá, o que você deve fazer ou não, tem a justiça ali, a gente sabe, se for refletir, a gente sabe. Até as pessoas que são mais malignas, se elas pararem um pouquinho para pensar, elas sabem que ela está fazendo mal. E muitas vezes delas, né, tá fazendo às vezes até por prazer, porque quer fazer o mal pelo mal e também fazer o mal pelo bem, né? Eles fazem o contrário, na verdade. E continua aqui, ó. E encontra aqui, ó, o homem de bem. Tudo que está falando é sobre o homem de bem. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Então, aqui, ó, o homem de bem ele tem muita satisfação, porque ele está muito satisfeito, muito feliz dos bens que ele está fazendo, entendeu? Seu primeiro movimento é pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. Olha só, é uma coisa assim, de bastante elevação espiritual. Você fazer alguma coisa pensando primeiro no outro, para depois pensar em você. No fundo, você está fazendo a maneira certa de fazer um bem para você. Porque quando você faz um bem para o outro, o benefício para você é uma coisa automática, entendeu? O homem de bem, ele nem pensa nisso, mas ele sabe também disso, que tudo que ele fizer de bem, ele vai estar fazendo a si mesmo. Porque o ambiente acaba tendo um ambiente de benefícios. Então, beneficia os dois lados, né? Então, ó, seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. De procurar interesse dos outros antes do seu próprio, entendeu? É isso que é o homem de bem. Agora, o egoísta, ao contrário, que não é homem de bem, o egoísta, ele calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Mesmo o egoísta, ele também pratica o bem, mas mesmo ele praticando o bem, ele já está calculando o quanto que ele vai ganhar com isso, qual que vai ser os benefícios e quais são as perdas que ele vai ter com aquela atitude. Então ele faz um cálculo quase que matematicamente, né? O homem de bem, agora de novo, continuando. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Então, ele vê a todos sem escolher. Pode ser qualquer tipo de raça, sexo, idade, nível econômico, cultural. Tudo isso daí não faz diferença. Somos todos iguais, somos todos seres humanos, filhos de Deus. Então, o homem de bem vê como igual a todos e como a si mesmo. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Ou seja, ele aceita as convicções sinceras dos outros, né? E, ao mesmo tempo, ele entende e compreende
quando as pessoas lançam coisas ruins, né, para o ambiente e para com ele, entendeu? Ele também não faz distinção também, ele continua apoiando e protegendo a pessoa que às vezes está errando. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo. Falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, todas as circunstâncias difíceis que está nesse parágrafo, o homem de bem já está compreendido, ele já está resolvido, ele já é resolvido. Então, tudo que aparece as dificuldades, ele sabe lidar muito bem com todas as situações, né? Com todas essas contrariedades, porque ele é uma coisa natural, é uma coisa que ele pratica, é uma coisa que ele resolve muito facilmente. O homem de bem, ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, o homem de bem perdoa, esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios. Ou seja, ele pontua, ele indica, ele dá importância para os benefícios e não dá importância para os malefícios que as pessoas estão praticando. Então, ele sabe muito bem disso. Então, se ele sabe muito bem disso, quem vê isso, quem vê o bem e não dá muita importância para o mal que as pessoas estão causando, ele vai saber que tem muito mais coisas boas do que ruins. Então, às vezes, a gente se atém a uma coisa que uma pessoa fez que nos desagradou, uma coisa, e esquece que a pessoa faz dezenas de coisas boas para a gente, mesmo sendo uma pessoa que a gente tem um relacionamento difícil. O homem de bem já sabe disso, entendeu? Então, ele perdoa muito facilmente um mal que a pessoa está causando, porque ele sabe que a pessoa tem muito mais benefícios, muito mais qualidades do que coisas ruins, entendeu? O homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, ou seja, ele compreende as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo, eu, né, o homem de bem que está falando, que está ali praticando o bem, o homem de bem também necessita de indulgência. Ou seja, o homem de bem, ele compreende as fraquezas alheias, porque ele sabe que ele também tem as fraquezas dele e precisa ser compreendido também. Então, ele entende. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. O homem de bem tem isso como meta, como uma referência, entendeu? A gente pode fazer isso no nosso vida também. Olha só que lição rica que é essa aqui. Continuou. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Entendeu? Mesmo que ele tenha que tomar alguma atitude radical, drástica, para tentar equilibrar ali aquela situação difícil, né? Os malefícios que ele está recebendo ali de uma pessoa difícil, ele não coloca em evidência, entendeu? Porque ele vai sempre tentar procurar um caminho melhor possível para resolver aquela questão. Tentar sempre o caminho em direção ao bem. Ele também estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, ou seja, ele faz reflexão, uma autorreflexão. O que eu estou fazendo? Está sendo o melhor que eu posso? Ah, tá. Uma coisa eu falo para você, gente, ó. Por mais que a gente seja ignorante, que a gente não tenha conhecimento, que a gente não consiga resolver muitas coisas, sempre a gente pode melhorar. Está falando aqui, ó, a gente sempre pode refletir e melhorar um pouquinho. Hoje eu melhoro um pouquinho, amanhã mais e depois mais, e aí a coisa vai ampliando, é uma bola de neve, tanto o mal quanto o bem. Então, tudo que a gente puder fazer de melhor, a gente pode acrescentar na nossa prática. Não dá para fazer uma coisa radical, tipo, vou virar um espírito de luz, um Jesus, por exemplo, de dia para noite. Não. Apesar de que Jesus falou, podereis ser igual a mim ou melhor. Jesus falou, gente. Dá para imaginar? Então, a gente pode, no dia a dia, um pouquinho de cada vez, em direção a esses ensinamentos de Jesus, para a gente melhorar essas práticas. Então, a gente vai compreendendo as dificuldades à nossa volta a cada dia.
entendeu? Enfrentando os medos também, não é só dificuldade, os nossos medos interiores. O homem de bem, lembra que eu falei? Estuda as suas próprias imperfeições, ele faz reflexões e trabalha para tentar melhorar, certo? E ele faz isso sem cessar, para sempre estar combatendo os seus erros, né? Seus, as suas imperfeições. Ele está sempre ali, é o que eu acabei de falar. Cada dia, cada momento, a gente vai melhorando um pouquinho, entendeu? Na verdade, o mundo espiritual é assim, a gente nunca regride, né? A gente está sempre ou está estacionado ali, ou está avançando um pouquinho, entendeu? Então, tudo que a gente puder fazer, se a gente melhorar um pouquinho hoje, pode ter certeza que a gente vai regredir mais desse nível, entendeu? A gente dá um pulinho, um salto a mais, pode ter certeza que não, a gente não vai regredir. A gente vai só crescendo. Então, por isso que vale muito a pena fazer uma melhoria hoje, porque amanhã você se tornará outra pessoa, entendeu? É como você entra numa sala de aula. A partir do momento que você entra numa porta de uma sala de aula, você senta ali, assiste uma aula muito boa, importante, você sai daquela porta e você sai outra pessoa, entendeu? Então, por isso que é muito importante essas reflexões, tá? O que você melhorou hoje, você não vai mais regredir, você não vai perder. E se você melhorar amanhã, depois amanhã você está melhor ainda. E aí a gente continua nesse, né, sempre ascendente em direção a Deus, né? O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar e sempre combatendo-as. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor que na véspera. Olha só, eu falei como se estivesse adiantando aqui, ó. Você entendeu? O dia de amanhã você vai se lembrar que na véspera você era diferente, que você melhorou. Entendeu? Olha para você ver. E não fui eu que falei, viu, gente? É intuição. Que eu não tenho toda essa capacidade de falar. Muitas coisas estão vindo assim, né? A intuição ajuda bastante. Né? Muita coisa às vezes vem assim na mente, uma ajuda, né? Para a gente conseguir tentar entender a lição que é bem complexa. Então, olha só, vou ler mais uma vez. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Olha que maravilhoso, ó. Olha aqui, como se fosse uma síntese dessa lição, né? O homem de bem não procura fazer, valorizar nem seu espírito, nem os seus talentos às expensas de outrem. Ou seja, você não fica valorizando a si sobre os outros. Aproveita ao contrário todas as ocasiões para ressaltar a vantagem dos outros. Ou seja, o homem de bem ele não fica dando importância para as suas atitudes. Ele está sempre preocupado em apontar as coisas boas do outro, os benefícios do outro. E aqui, ó, vou abrir um parênteses, como eu acabei de falar, que amanhã vai ser melhor que hoje, tá? Se você fazer o bem para com outra pessoa, você vai conseguir levar ela, essa outra pessoa, ou essa dificuldade, para amanhã melhor do que hoje. Você pode fazer isso, você pode melhorar ela, ao você dar um bom exemplo. Você melhora a si e melhora ela junto. Amanhã vocês dois vão se encontrar, mesmo sem ela se mexer uma palha, vai, vamos se mexer uma palha. Você faz o seu melhor. Você melhora, amanhã você vai estar melhor que hoje. Ela vai estar melhor, porque ela assimilou alguma coisinha de que você fez ou falou. Ela vai compreender isso. Mesmo que ela não faça, mexa uma palha hoje, você pode melhorar o outro, gente. E aí tudo fica melhor. O homem de bem, ele não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outro. Aproveita ao contrário todas as ocasiões para ressaltar a vantagem dos outros. Não se envaidece, nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que foi dado pode ser retirado. Aqui está mostrando uma coisa muito, muito importante, gente. A pessoa, quando ela trabalha a parte espiritual, ela fica preocupada com os bens materiais. Pô, será que eu tenho bens materiais a mais do que o outro? Será que está certo? Lógico que está. Deus permitiu, você mereceu, você conquistou os bens materiais e as vantagens e as qualidades. Você tem várias qualidades, você tem vários bens materiais, você tem dinheiro, você tem posição, tem um monte de coisa. Isso não é ruim, que nem muitas religiões pregam isso. Não é ruim. O mundo material está aqui para ser utilizado. Deus te deu. Só que você tem que fazer o quê? Esses benefícios materiais que você tem, essas qualidades que você tem,
usar da melhor maneira possível. É a maneira de fazer caridade também, para você e para com os outros. Você pode ter uma vida de prazer, uma vida de felicidade, uma vida de conforto, de riqueza. Isso não é pecaminoso, isso não é errado. O mundo material está aí. Tem gente que tem muito dinheiro e emprega centenas de pessoas. Você, às vezes, não tem um empregado, você não está gerando emprego, mas você, a partir do momento que você comprou um objeto, você está gerando emprego, você está gerando divisa, você está gerando imposto, entendeu? Até no plano material, você pode, é coisa de Deus, é coisa do bem. A partir do momento que você usa o melhor possível, é lógico, se você pegar o dinheiro e gastar com coisa pecaminosa, com coisa ruim, que vai fazer algum mal para você ou para outra pessoa, é lógico, aí está errado. Você está usando indevidamente o que Deus lhe emprestou. Veja bem, que aqui está falando o quê? A qualquer momento você pode ser retirado. Então, quando Deus dá riqueza para uma pessoa, a gente sabe de muitas histórias de pessoas que têm bens e depois perdem tudo. Por quê? Porque foi dado para elas para fazer o bem, para ela, para a família, para as pessoas que estão à volta dela, para usar da melhor maneira possível a coisa material. E quando ela começa a usar para o mal, qualquer momento ela pode perder tudo. Entendeu? Olha só a amplitude dessa lição aqui. Vou ler de novo, desculpe aí, mas não se envaidece, o homem de bem não se envaidece, nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado por Deus pode lhe ser retirado. Então temos que ter muito cuidado com isso, tá? O homem de bem usa, mas não abusa. Olha só as palavras de sabedoria. O homem de bem usa tudo que lhe é dado, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. Você entendeu? Vocês entenderam? E que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazer servir a satisfação de suas paixões. Que são as paixões? As coisas que são ruins. Você é o que eu acabei de falar agora, aí, ó. Parece que tá vendo? Eu estou falando, eu estou antecipando o que está escrito aqui. A intuição, né, ajuda bastante. Então, a gente pode fazer o melhor possível com os bens materiais e com as qualidades que a gente tem, fazer o melhor emprego possível, né? Mas não pode alimentar as suas paixões. O que são as paixões? As coisas ruins. Tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente sabe muito bem no plano material, infinitas coisas ruins com o dinheiro. E infinitas coisas boas com o dinheiro, com o poder e com o conhecimento que a gente tem. Temos que usar todas essas qualidades que Deus nos deu e que um dia vai ser retirado, lógico, é só momentâneo, esse mundo, né? Falou na lição anterior lá do domingo passado da vida futura, lá fala também sobre isso, que a gente tem que utilizar da melhor maneira possível. Continua aqui. Se a ordem social colocou os homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhe o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a posição subalterna mais penosa. Ou seja, a posição em que você se encontra, tem muita gente, tanto espiritual como materialmente falando, tem muita gente acima de você e tem muita gente abaixo, materialmente e espiritualmente. Ou seja, a posição em que você se encontra, está falando esse parágrafo aqui, você não pode abusar disso. Tipo, pisar nas pessoas que são subalternas a você. Uma pessoa que é inferior a você de alguma forma, ou material, ou politicamente, ou espiritualmente, ou intelectualmente. Você não pode pisar nessas pessoas. Pelo contrário. Assim como você vai respeitar quem está também acima de você. Entendeu? É um equilíbrio que você faz. Entendeu? Então, os bens materiais, os conhecimentos, as qualidades que você tem que ser muito bem utilizados. Entendeu? E você tem que respeitar o que está abaixo de você e acima. É isso que fala nesse parágrafo. Então você tem que. Por quê? Porque se a pessoa está abaixo de você, se você de alguma forma pressionar ela ou desprezar ela porque ela é subalterna a você, você vai tornar a posição dela mais penosa. Então, se tem uma pessoa que é inferior a você e que está com muita dificuldade, né, você é superior a ela, se você não tratar ela com respeito, você vai fazer com que a posição dela, que é inferior, que é difícil,
de todas as formas, ou material, espiritual, intelectual, vai fazer com que fique mais difícil ainda. Se ela está numa situação difícil, você vai fazer com que fique pior. Então, você tem que fazer de tudo para elevar a pessoa, para valorizar ela e respeitar a posição que ela se encontra, mesmo que você esteja elevado. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente, entendeu? Então, a partir do momento que você dá respeito e você valorizar a posição das pessoas que estão abaixo de você, a pessoa vai ter essa compreensão, vai se sentir valorizada. Aí você vai elevar ela, de alguma forma, valorizando todas as coisas que ela pratica, que ela vive, certo? E é valorizar, então. O homem de bem, enfim, já está quase encerrando a lição, o homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados, ou seja, sempre respeitando o outro como você gostaria de ser respeitado. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se fortalece em possuí-la está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, todas as lições que estão contidas aqui diz que olha só, com toda a complexidade que tem essa lição, mesmo assim, nesse último parágrafo que eu li, está falando que ainda está limitado. Tem muita coisa ainda para você detectar as qualidades do homem de bem. Então, como essas qualidades ainda não são suficientes, tem muito mais coisa para a gente ver sobre isso, a gente tem que se esforçar para possuí-la, essas qualidades, entendeu? Então, tudo que a gente viu aqui, a gente tem que procurar melhorar nas nossas práticas, né? Nas nossas atitudes, porque essa lei aqui, tudo que você faz aqui nessa lição, ela engloba todas as outras lições de Jesus que está aqui no Evangelho. Ou seja, aqui está falando que essa lição ela é muito importante. Ela liga a todas as outras. Então, alguma coisa que talvez falte aqui, as outras vão completar, entendeu? Então, é um elo, é um elo. Essa lição do homem de bem e todas as lições que a gente for falando que está no Evangelho, elas estão interligadas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos bebermos na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Sim.